Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Propósitos de Oração, o canal que conecta você a Deus por meio de propósitos de oração. Nós estamos num propósito chamado a prosperidade de Deus na minha vida. Deus é um Deus próspero. Basta olhar para a natureza que foi criada por Deus e você percebe que tudo na natureza prospera. Olhe para as árvores, olhe para os animais, olhe para a própria humanidade e você verá que o ciclo da vida é sempre destinado para a prosperidade. Se você não tem prosperado, se você está estagnado, se você está paralisado, alguma coisa precisa ser feita. E é você que precisa fazer alguma coisa para mudar a sua vida. Se você ficar de braços cruzados, se você se colocar em uma cama e se deixar abater, você não vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Olhe para a natureza mais uma vez e você verá que tudo prospera. Mesmo quando você tem um terreno que você não cuida dele, você vê que lá nascem flores, nascem plantas e árvores que você não plantou, porque a natureza mostra que tudo prospera. Então, hoje é o primeiro dia desse propósito. Ontem nós fizemos a preparação desse propósito com base no texto de Mateus, no capítulo 14, nos versículos 13 a 21. Nós lemos o texto em que Jesus realizou o seu primeiro milagre da multiplicação dos pães. Nós falamos ontem que quando a multidão de 5.000 homens, fora homens e mulheres, estavam ali ouvindo a palavra de Deus, os discípulos disseram para o Senhor Jesus mandá-los embora, porque estavam num deserto e não haveria mantimento para todos. Mas Jesus disse: não mandem ninguém embora. O que vocês têm? E eles disseram: nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: tragam para mim. Trouxeram para ele, e o Senhor Jesus orou dizendo: Pai, a ti damos graça. E depois que o Senhor Jesus apresentou ao Pai e deu graça, começou a espalhar, a compartilhar. E o milagre foi acontecendo até que 5.000 homens, além das mulheres e crianças, foram alimentados, e o texto nos mostra que ainda sobejaram 12 cestos. E nós dissemos ali que quando você pensa que está limitado, que não pode, que não tem condição, se você colocar o que você tem hoje na mão de Deus, Deus é que prosperará, Deus é que multiplicará, Deus é que fará aquilo que você não pode fazer. Então vamos orar para começar esse dia 1 de 12 dias de oração, que nós vamos meditar hoje em Salmos 81, nos versículos 13 a 16. Mas vamos orar. Pai, a ti damos graças, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre escuta as nossas orações, e nós apresentamos todos os teus filhos nessa oração para que recebam o renovo espiritual, ânimo, graça, força, e que consigam colocar o que têm de melhor diante do Senhor, para que o Senhor multiplique, para que haja transbordo e prosperidade. Hoje nós começamos o dia 1 desses 12 dias de oração, pedindo que o Senhor venha nessa trajetória de oração entregar riquezas e honras e portas abertas e prosperidade em todas as áreas das nossas vidas,
repreendendo o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor, que são os demônios que muitas vezes querem impedir os teus filhos de alcançarem as riquezas, as honras, as bênçãos de prosperidade e de multiplicação. Que o Senhor realmente queime e desfaça as correntes e os laços do diabo, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Vamos entrar agora no texto de Salmos 81, versículos 13 a 16. Aqui no Salmo 81, no versículo 13, nós lemos: Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Versículo 14: Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Versículo 15: Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. Versículo 16: E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Esse texto nos mostra que Deus deseja abater os nossos inimigos. Deus deseja que os nossos adversários sejam tratados pelo braço e pela mão forte dele mesmo. O próprio Deus deseja afastar e abater a força dos nossos inimigos contra nós. Muitas vezes você está no seu local de trabalho, sendo perseguido por pessoas e não sabe como fazer. Se você estivesse em oração, o próprio Deus pode abatê-los e removê-los do seu caminho. Muitas vezes você está na sua casa e muitas vezes você sente que existem espíritos que estão ali. Você sente arrepios no seu corpo e você pensa: por que esses espíritos estão aqui? São espíritos demoníacos, são inimigos no mundo espiritual. Estando com Deus, o Senhor os abateria, não permitiria que eles chegassem na sua casa. Talvez os seus inimigos sejam enfermidades. Parece que todo mundo na sua casa vive sempre doente. Você pensa, como é que pode acontecer isso? E todo o dinheiro muitas vezes é gasto em medicamentos e você não vê solução. O versículo 13 chama a atenção para o dia de hoje. Deus quer dar a você a prosperidade de ter um caminho livre, de paz, onde você possa desfrutar da tranquilidade no meio dessa turbulência que nunca cessa. Existem alguns momentos em que o próprio Deus permite que você seja colocado em guerras e batalhas para propósitos de fortalecimento espiritual, amadurecimento e conhecimento dos seus limites e recebimento de milagres. Mas existem circunstâncias que você não deveria passar e que você está sendo oprimido por inimigos de maneira injusta, indevida, que não foram colocados por Deus, mas foram pessoas ou espíritos imundos que atravessaram o seu caminho, que estão atravessando o seu caminho e que precisam ser abatidos. E o que você tem feito muitas vezes é orado pouco, porque não há vitória que Deus não possa entregar ao seu povo. E o versículo 13 está dizendo isso. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. O que você está fazendo que ainda falta para completar aquilo que Deus quer que você faça? Talvez Deus quer que você leia mais a palavra, talvez Ele quer que você ore mais, talvez Ele quer se revelar a você mais, e você tem
negligenciado o tempo de comunhão com o seu Pai Celestial. Você tem tempo para assistir Netflix, para fazer muitas coisas ao longo do seu dia. Muitos estão ocupados assistindo às notícias que na verdade são manipuladas e só relatam as obras dessa terra que acontecem e muitas vezes geram angústia e aflição. Você liga o jornal e você vê crimes, corrupção e muitas coisas ruins que estão acontecendo. É a falta de amor, é um novo caso de mentira, de engano, de mais um escândalo, quando naquele tempo você poderia estar ocupado falando com Deus, lendo a palavra, conversando com alguma pessoa e compartilhando a mensagem que Deus quer colocar no seu coração para que você frutifique para outras pessoas. Quando nós colocamos tudo em primeiro lugar nas mãos de Deus, Deus cuida da nossa vida. No Salmo 37, no verso 4, está escrito: deleita-te nos caminhos do Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Deleitar-se nos caminhos do Senhor significa sentir prazer nos caminhos do Senhor. Quando você sente prazer nos caminhos do Senhor, o seu desejo primeiro, logo quando você acorda, é falar com Deus, manter relacionamento com Deus, perguntar qual é a vontade de Deus. Muitas pessoas querem tomar as suas decisões pela sua vontade, mas Deus está convidando você hoje a ouvi-lo e a andar nos caminhos dele. É isso que vai dar a você a vitória sobre os seus inimigos e sobre os seus adversários, sem que você precise lutar, porque o Senhor os abaterá e o Senhor se voltará contra os seus adversários. Agora, preste atenção em um ponto desse texto que lemos. Deus, no versículo 13, fala: ah, se o meu povo me tivesse ouvido, significa que o povo não estava ouvindo a Deus. Se Israel andasse nos meus caminhos, significa que o povo não estava andando nos caminhos de Deus. Mas o Senhor diz no versículo 14 que em breve eu abateria. O Senhor não estava abatendo. O povo, nesse texto que nós lemos, estava sendo oprimido pelos seus inimigos. Mas o Senhor estava dizendo que estava esperando que eles orassem, que eles andassem nos seus caminhos. Então ele em breve, eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Quando o texto fala em breve, significa que Deus está sempre com os seus ouvidos atentos e pronto para ouvir as suas orações, as orações daqueles que se voltam para Ele com sinceridade, que realmente amam a Ele. Então ele abateria os seus inimigos e voltaria a mão contra os seus adversários. Veja que no versículo 15 está escrito: os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. No versículo 15 ele está dizendo: aqueles que perturbam você, que te aborrecem e que não honram a Deus, seriam colocados seriam sujeitados a você. E o tempo deles seria eterno. Está falando que o tempo daqueles que andam com Deus é eterno, porque eles recebem a promessa de viverem nessa terra e de, no caso de morrerem, estarem na eternidade com Deus. Só aqueles que recebem a Jesus, que andam no caminho de Jesus, é que recebem a vida eterna. Aqueles que não recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, logo depois que morrem aqui na terra, não vão para o céu, mas levam como consequência a morte eterna. E no versículo 16 existe uma promessa
do que Deus dá àqueles que andam nos seus caminhos. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Se a sua vida está amarga, se as situações estão difíceis, o que falta para que você possa estar mais perto de Deus? Porque Deus tem prosperidade, Ele tem o trigo mais fino, Ele tem o mel que sai da rocha, significa que Ele tem. Imagine essa comparação aqui. O mel ele vem das colmeias das abelhas. Imagine você tirar mel da rocha. Nesse texto, o salmista está dizendo que, mesmo que a situação esteja muito dura, mesmo que a situação esteja muito difícil, Deus consegue extrair doçura daquela situação. Então Deus está prometendo, dizendo que Ele não está prometendo, ele está afirmando que todos aqueles que buscam a Ele recebem essas bênçãos. Então, vamos fazer uma oração pedindo para que Deus traga iluminação, para que você perceba qual é a vontade dEle na sua vida, para que você saiba, você que ainda não sabe. Muitas pessoas estão ouvindo essa mensagem e já sabem, porque Deus já falou com você o que Ele quer que você faça e o que você está sendo omisso. Mas tem pessoas que realmente não sabem ainda qual é o propósito de Deus e estão em dúvida. Então vamos orar para o caso dessas pessoas, que elas recebam essa iluminação. Pai, a Ti damos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua graça e pela Tua fidelidade. Ouvimos a Tua palavra de que o Senhor quer que o Teu povo ande nos Teus caminhos. E o Senhor quer cuidar de todas as causas e de todos os problemas e de todas as circunstâncias, por mais adversas que sejam, dos Teus filhos. E o Senhor hoje ordenou nessa palavra que lemos que venhamos a seguir o Teu reino, os Teus mandamentos, os Teus estatutos, que venhamos a obedecê-lo, que venhamos a cumprir a Sua vontade. Porque fazendo isso, quando sentimos prazer em fazer a Sua vontade, então não temos que nos preocupar com os nossos inimigos, não temos que nos preocupar com os nossos adversários, porque o Senhor é aquele que toma a frente, a liderança dessas batalhas para nos dar a vitória, e o Senhor também é aquele que nos dá, glórias a Deus, a vitória sobre aqueles que aborrecem ao Senhor. O Senhor os sujeita a nós, coloca-os sem força, sem estrutura, sem condição de criarem problemas ou de colocarem tranqueiras nos nossos caminhos, porque o Senhor vai à nossa frente, derrubando os embaraços, quebrando as suas estratégias, trazendo confusão nas suas mentes e nos seus projetos, de tal maneira que eles não possam impedir o nosso caminho, porque quando caminhamos com o Senhor, já não se trata mais do nosso caminho, se trata muito mais do caminho do próprio Deus na nossa vida. E quando caminhamos, quando escolhemos, quando decidimos, porque isso é uma decisão, seguir a vontade de Deus, então o Senhor é o patrocinador. É aquele que disse: esse caminho é meu, não há inimigo, não há adversário, ninguém que me aborrece vai ficar na frente do meu filho, vai ficar na frente do meu povo, porque sou eu que coloquei essa vontade, esse plano, esse projeto para que seja realizado. Então o Senhor encaminha os que estão na sua vontade para o trigo mais fino, que representa a fartura, que representa a riqueza, que representa a honra de ser colocado em uma mesa que foi reservada para
os teus filhos que obedecem o teu reino e que estão cumprindo o teu chamado e o teu propósito. E o Senhor torna as situações, por mais amargas que sejam, em doçura. Como o Senhor promete nesse texto, que o Senhor trará o trigo mais fino e também o mel que sai da rocha, que simboliza a doçura no meio das tribulações, por maiores e mais difíceis que sejam. Eu peço que o Senhor abençoe e traga força para que os teus filhos consigam cumprir a tua vontade. E aqueles que não sabem qual é a tua vontade, que o Senhor venha trazer luz para que conheçam a tua vontade, para que possam enxergar o caminho que o Senhor reservou para que sigam, para que recebam dessas vitórias. O trigo mais fino e o mel saído da rocha, com a vitória sobre os inimigos, sobre os adversários e sobre os que te aborrecem. Assim nós agradecemos, dá a nós um dia próspero e abençoado, com a revelação e a iluminação do Teu Espírito Santo em todos os nossos passos, para que não venhamos a sair da Sua vontade em nenhum momento, mas que venhamos a estar sempre na liderança do Senhor em nossa vida, em tudo que fazemos, pedimos, pensamos e oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Jesus esteja com você, e você que quer participar da oração da preparação que nós falamos no início do vídeo, eu vou deixar aqui no canto superior esquerdo o vídeo da preparação. É só você clicar e você vai cair no vídeo da preparação. Ao longo desse propósito, no canto superior direito, eu vou deixar o vídeo do propósito do dia seguinte. Então, se você chegar nesse vídeo em outro dia diferente de 1º de outubro de 2024, você vai ver o vídeo já do dia 2 e assim sucessivamente. No canto de baixo tem o botão para que você se inscreva no canal. Compartilhe essa oração com seus amigos, com outras pessoas, para que elas possam receber a palavra de Deus, para que elas possam orar juntamente conosco e para que elas possam ser abençoadas. E fazendo isso, Deus também te abençoará. Porque quando você faz isso, você está divulgando a palavra de Deus, você está transbordando na vida da pessoa, você está colaborando com a multiplicação da palavra para que as pessoas recebam a luz do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.